Ah, lousa interativo. Uhum. Você é maluco, é? Então tá, vamos corrigir mais uns exercícios aí sobre quadriláteros, né? Exercícios de reforços aí, né? E o primeiro, então, pede para calcular a área do trapézio abaixo. Viram que eu pisei já pisaram no ancinho? Ali é um ancinho, né? Não. Bem na testa ali, né? As medidas estão em centímetros. Ó. Então nota o seguinte, ó. Esse trapézio, ele tá virado, né? Não. Na verdade, a base maior dele é aqui, ó. E a base menor é aqui, ó. E esse seria a altura. Então, para te enxergar ele melhor, teria que virar esse trapézio aí, né? Mas o resto é igual, ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. A base maior é o 6, ó. Base menor, 3. Dividido por 2, a altura é 10 aqui, ó. Esse é um trapézio retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, ó. Então aqui dá para fazer 10 dividido por 2, ó. Ou poderia fazer 10 vezes 9 ali, né? Depois dividir por 2. Mas achei que ficava melhor simplificar aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5, ó. 9 vezes 5, 45 centímetros quadrados. Tá? Então encontramos a área aí do primeiro trapézio. Número 2, calcule a área do trapézio abaixo. Agora é um trapézio isósceles, né? Tem os dois lados aqui, ó, inclinados, né? Tá? Então a primeira parte aqui que a gente vai fazer, ó, nota que a gente tem 2 triângulos de cada lado aqui, ó, 2 triângulos retângulos, ó. Então vamos calcular primeiro esse e depois esse. Por que eu tenho que calcular os dois, né? Não sei. Porque eles não têm a mesma hipotenusa aqui, ó. Eles até têm a mesma altura aqui, ó. Essa altura vai ser igual a essa aqui, ó. Os dois têm 5. Mas a hipotenusa é diferente. Se a hipotenusa é diferente, eles vão ser triângulos, retângulos diferentes. Esse cateto aqui, ó, não vai ter a mesma medida que esse aqui, ó. Tá? Embora o cateto da altura aqui seja o mesmo. Então vamos aplicar Pitágoras aí para encontrar esse cateto que está faltando aqui, que é o x. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos dois catetos ao quadrado. A hipotenusa é o 6,4. O cateto aqui, ó, essa altura, né, é 5 ao quadrado. E o cateto que está faltando aqui, que é o x, né, a gente não tem x ao quadrado. Então, 6,4 ao quadrado vai dar 40,96. 5 ao quadrado vai dar 25. O 25 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 40,96 menos 25. 15,96 quadrado desse lado e extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 15,96, 3,99. Então encontramos essa primeira medida aqui, né? Por que a gente está calculando essa medida? Porque a gente precisa da base maior, aqui não tem. Então eu vou encontrar esse pedacinho aqui, depois eu vou encontrar esse outro pedacinho, e esse do meio que a gente já tem, ó. Essa parte aqui, como é um retângulo, essa parte de baixo aqui é 5, ó. Então tá faltando esses dois pedacinhos aqui para poder encontrar a base maior, o Bzão ali. Então agora a gente vai calcular do outro lado. Então aqui, ó, esse outro lado aqui é y, ó. Eu estou fazendo força ali, né? Então ali eu vou aplicar Pitágoras de novo. Ó, 5,8 ao quadrado, né, que é a hipotenusa aqui. A altura, que é um dos catetos, é 5 ao quadrado, mais o y ao quadrado. 5,8 ao quadrado, 33,64. 5 ao quadrado, 25. Está somando desse lado, passa subtraindo para o outro. Ó. 33,64 menos 25, 8,64 igual y ao quadrado. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 8,64 é 2,94 metros. Foi o que eu falei na outra aula, né? Na outra aula eu coloquei valores que davam resultado raiz inteira, né? Nesse aqui não, né? Esse aqui a gente já tem raízes em decimais, em número com vírgula, né?
Não tem problema. E agora a gente vai somar, né, para encontrar o valor do Bzão aí, ó. Base maior, né, vai ser igual ao x, que é esse pedacinho aqui, mais o do meio, que é o 5, mais o y. Então, encontramos o x 3,99, encontramos aqui o 5 é igual, né, essa parte aqui é igual a essa aqui, mais o y, que é 2,94. Então, a base maior deu 11,93 metros. Tá? Então, agora a gente tem a base maior, tem a base menor aqui e tem a altura, dá para aplicar a fórmula para calcular a área desse trapézio. E aí caiu uma bigorna na minha cabeça, né? A área vai ser igual, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Já viram aquele desenho do coiote? O coiote atrás do bichinho aquele, como é que é o nome do Papaléguas? Eu acho que não é muito da época de vocês. Bem que o desenho do Coyote ficou durante anos, né? Eu olhei pra caramba. Né? Eu vi que tem até tem agora um mais moderno, né? Tem mais moderno agora, até com a aparência gráfica melhor, né? O Coyote via caindo bigorna na cabeça dele, né? Sim, eu já vi. O pior é que eu lembro. Então eu não se mereço isso. Mas vivia caindo bigorna na cabeça dele, né? E o legal é que quando ele caía, né, do precipício não acontecia nada, né? Só quando ele olhava pro chão. Não pode olhar pro chão. E outro que eu achava legal é quando ficava parado no ar, né? Não caía na hora, né? A gravidade naquele desenho não funcionava muito bem, né? Tinha um lag. Era só quando olhava. A gravidade era atrasada. Então ali a base maior deu 11,93, a base menor deu 5, ó, só somar, né? 16,93. Aqui então, ó, aqui nesse caso não vai dar número inteiro, ó, 5 por 2, então dá para fazer o 5 vezes 16,93, ó. 84,65 dividido por 2. A área então deu 42,325. Eu deixei assim, ó, para a gente ver a regra do arredondamento, né? A terceira casa é 5, a anterior é par, ó. Terceira é 5, anterior é par. Então, quando é par anterior, aqui em azul, a gente apaga o 5 aqui em laranja e deixa só o 2. Ó. Então, a área vai ser 42,32. Chegou a fazer? Senhora, eu não fiz porque eu pensei que era só aquele que tinha 2. Que é pra fazer lá no GeoGebra. Eu não fiz esse, eu não encontrei. Ah, tá. Vamos para o próximo. Então, na 3, né, com uma lata de tinta, dá para pintar 10 metros quadrados de um muro. É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ele tem 20 metros de comprimento e 3 metros de altura. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área desse muro para depois saber quantas latas eu vou precisar para pintar o muro todo. Então, como ele tem 20 metros de comprimento e 3 de altura, né? O muro tem que ser retangular, né? Então, base vezes altura. Então, a base é 20 e a altura é 13. A área do muro, então, é 60 metros quadrados. Para pintar 10 metros quadrados, uma lata de tinta é suficiente. Né? Uma lata para 10 metros quadrados. Para 60 metros quadrados, vou precisar de quantas latas? X latas. Tá? Então, vale aquela máxima de que tem que saber regra de 3, né? Principalmente no Enem, né? Usam bastante regra de 3, né? Então, aqui é um caso que a gente vai ter regra de 3. Uma lata 10 metros quadrados, X latas 60. Ó, multiplica invertido. 1 vezes 60 e 10 vezes X. Vai ficar assim. 10x igual a 1 vezes 60. 10x igual a 60, né? O 10 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, vai precisar de 6 latas de tinta para pintar esse muro aí, que tem 20 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então... Senhor, Oi. eu tinha visto uma regra de 3 diferente, mas eu não entendi muito bem. Era assim, só que tem que multiplicar dos dois lados pelo mesmo número. É
era um exercício de química em mol, que também tem regra de 3. E ali, ó, tipo assim, ó, ali tem 1 e ali no X tem um 2. E ali, tipo, tinha o mesmo. Aí ele vai lá e multiplica por 2 nos dois lados e já dá o resultado certo. Não precisa dividir. É uma maneira também de eliminar, né, os números dos dois lados, né? A mesma coisa que eu fazer que eu quero eliminar o 10 aqui, eu posso dividir por 10 aqui e por 10 aqui, ó, vai dar 6. Seu Rolando Lero. 4, então, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir uma parede com as dimensões apresentadas na figura abaixo e que possui uma janela que ocupa um espaço de 2 metros quadrados? Então, na verdade, a gente quer cobrir essa parte aqui de azulejo, ó. Aqui é o vão, né, que é a janela. Então eu tenho que ter essa área total aqui, menos os 2 metros quadrados, que é essa área aqui. A área da janela já deu, 2 metros quadrados. Eu tenho que calcular a área total aqui, ó. Então, base vezes altura. A base é 5 e a altura é 3. Não sei porque que ficou virado de cabeça para baixo o meu 3 ali. Base vezes altura, ó. A base é 5 e a altura é 3. Então, a área da parede aqui, ó, deu 15 metros quadrados, tá? Mas é isso sem descontar o vão ainda, né? O buraco aqui, que é onde vai a janela. Então, a área de azulejo vai ser a área total da parede menos a área da janela que foi dado aqui, ó, 2 metros quadrados. Ó. Então, a área total da parede é 15 e a área da janela é 2. Ó. Então, a área que eu vou ter que cobrir de azulejo é 13 metros quadrados. Vamos para Seixas. Dá 4 para 6. Troquei a numeração ali. Deixa eu ver qual é a próxima. Mas é isso aí mesmo. Pulei a numeração ali. Você é burro, cara, que loucura. Então é 6, ó. 6 que seria 5, na verdade, né? Uma pessoa possui um quarto retangular com 5 metros de largura por 6 de comprimento, ó, e quer utilizar parte da área do quarto para fazer um closet. Pequeno cômodo usado como quarto de vestir. É aqui, então, ó. Essa partezinha aqui. Também retangular, como mostra a figura. Então, ele tem essas dimensões aqui, ó. X no comprimento e Y na largura, tá? O quarto tem 5 por 6. Tá? Essa que vai ser a área do quarto, que é 5 por 6. Sabendo que Y corresponde a 1/4 do comprimento do quarto, tá? Então a medida do Y é igual a 1/4 da medida do comprimento. 1/4 de 6, né? Para que a área do closet seja de 4,5 metros quadrados. Então já está dando a área dessa partinha azul aqui, ó, do closet, 4,5 metros quadrados. A largura X em metros deverá ser D. E aqui tem as opções, né? Então quer saber o valor de X aqui, ó. Então o X pode ser 2, letra A, letra B 2,5, letra C 3, letra D 3,5 e a letra E 4. Ó, então estava dizendo ali no enunciado, ó, que o Y é 1/4 de 6, né? 1/4 do comprimento aqui, ó. 1/4, 25%, 1 dividido por 4 é 0,25, né? 25% da medida da largura aqui, ó, do 6 aqui, ó. Então é 1/4 de 6. Então 1/4 de 6 vai ser 1 vezes 6 dividido por 4, ó. Então o Y deu 1,5. Então se aqui tem 6, quanto é que é 1/4 de 6? 1,6, 1,5, ó, que é essa medida aqui do Y. Tá? Então a medida do Y eu já tenho. Como foi dada a medida da área já, que era 4,5 metros quadrados, eu só tenho que determinar o X aqui, ó. E como é um retângulo aqui, retângulo é base vezes altura. A base vezes altura, ó. Tá? Onde a base aqui é o Y e a altura aqui vai ser o X. Ó. Base é o Y e a altura é o X. Olhando só para a figura em azul aqui, ó. Já descobrimos que o Y é 1/4 de 6. Né? Essa medida aqui, ó, que é 1,5. Então o Y é 1,5.
E a área foi dada no enunciado. A área em azul aqui é 4,5. Ó. A área é 4,5, o y é 1,5 e eu só tenho que descobrir o x aqui. Ó. O 1,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4,5 dividido por 1,5, o x então é 3 metros. Ou seja, aqui tem 1,5 e aqui tem 3 metros. Ah, se tu for calcular a área ali para conferir, 3 vezes 1,5 vai dar 4,5, né? Que é a área em azul aqui, ó. Tá? Então esse era um exercício um pouquinho mais elaborado, né? Mas que dava aqui o valor da área em azul, né? Dizia que aqui tinha 1/4 dessa medida total aqui, de 6 metros. 1/4 então é 1,5 e pedia para determinar esse valor aqui que é o x. Ó. Entenderam? Sim, eu entendi, senhor. Tá tudo tranquilo. Só tô quieta mesmo. Então tá. Que milagre, hein, Sônia? A falta da voz impede. É, tá. Bueno, a 7 aí tem um tabuleiro de xadrez, né? Xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias, né? Que utiliza tabuleiro quadrangular. Já viram o Gambito da Rainha? É Netflix, né? Acho que é. É, eu já vi, Gambito senhor. não, mas eu tô vendo a outra. A outra? Também é da rainha. Eu me esqueci agora o nome. Mas se não viram ainda, vale a pena, é muito bom. Muito bom mesmo. É uma minissérie, né? Que é sobre uma guria que joga xadrez, né? Que desde pequena ela começa a jogar xadrez e ela vira Campeã, né? Sim, ela aprende no orfanato. Isso, no Com o orfanato. zelador. o zelador, isso mesmo. É muito bom mesmo. Até eu É pensei muito que era, legal. eu pensei que era baseado em fatos reais, mas não é. É uma ficção, mas é muito bom mesmo o filme. Vale a pena para quem não assistiu ainda. Mas aí então tá falando do jogo de xadrez, né? E aí está considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro, pretos e brancos, possuem 3 centímetros de lado. Então está querendo dizer que cada quadradinho aqui tem 3 por 3, ó. Quadradinho branco aqui tem 3 de altura aqui e 3 de largura, ó. Cada quadradinho desses. A área total dos quadrados pretos em centímetros quadrados é igual a letra A, 9, letra B, 144, letra C, 288, letra D, 432 e letra E, 576. Quer saber a área total da parte preta aqui, tá? Então a gente vai saber que uma área só é 3 por 3. Para saber a área total, né, eu vou ter que multiplicar pelo total de pecinhas pretas ali, né, de quadradinhos pretos. Então primeiro a gente vai começar aqui calculando a área de um quadradinho só. Tanto faz se é o preto ou branco, porque eles têm a mesma medida, né? 3 por 3, né? Então, como é quadrado, é lado elevado ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 vezes 3. Então, a área de um quadradinho ali é 9, né? Tanto do branco quanto do preto, né? Tem a mesma medida. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas, né? Coluna é assim, né? Colunas e 8 linhas. Tá? Então, para mim saber o total, que eu não preciso contar um por um, né? É só multiplicar 8 por 8. 8 por 8, ó, 8 vezes 8, 64. Então, tem 64 quadrados. Né? Só que tem a metade de branco e a metade preto. Né? Então, eu vou ter 32 quadradinhos pretos e 32 quadradinhos brancos. Como eu quero saber qual é a área do total de preto, né, eu vou pegar os 32 quadradinhos pretos e vou multiplicar pela área de um quadradinho só. Tá? Então, são 32 quadrados pretos, a área de um quadrado só é 9, é só multiplicar 32 por 9. Ó. Então, a medida da área de quadrados total de quadrados pretos é 288, ou seja, opção letra C. Tranquilo? Entenderam? Eu iria marcar errado nessa. Por quê? Não interessa, isso é problema meu. Por causa que eu ia fazer 12 ao quadrado. Por causa que tem o 3, aí eu ia contar. Aí ia dar 4 preto, aí 4 preto no outro, aí eu ia fazer 12 ao quadrado. Sim. Já ia cair na pegadinha. Não, mas agora tu entendeu, né? Calcula a área de um cada um,
né? E multiplica pelo total de quadradinhos que tu tem em preto. Sim. Bom, na próxima aqui, eu deixei para vocês tentarem fazer rapidinho aí, ó. Não. Tá pedindo ali, ó, determine a área do trapézio A, tá? Sendo que a base menor é igual à altura, tá? Então, tu já sabe que quando tu encontrar a base menor vai ser igual ao valor da altura, tá? Os dois têm o mesmo valor. Sendo que aqui, ó, o M, que é essa medida aqui, ó, vale 12. E o N, que é essa medida do outro lado aqui, ó, vale 7, tá? E a gente tem essa medida aqui, ó, que é X, que vale 10 metros. Então, você tem que colocar essas medidas que estão aqui, ó, no desenho e começar a calcular primeiro aqui a altura, ó. Tá? Aqui é X e aqui é a hipotenusa, ó. E aí tu determina primeiro a altura. Depois que tu tiver a altura, tu vai para o outro lado aqui, ó. Tu vai ter a altura, tu vai ter essa medida aqui, tu vai encontrar Y. Mais ou menos a mesma coisa que a gente fez naquele outro exercício que eu resolvi lá para trás, tá? Aqui eu já dei as respostas para vocês conferirem, ó, se fechou ou não. Vou dar um tempinho aí para vocês. 5 minutos, pode ser? Pode. Quer dizer, pra mim pode, né? Pros outros eu não sei. Tá. Pra mim teria que ser uns 10, mas Ah, vou deixar só pro vocês. meu cérebro tentar funcionar. Quando vocês terminarem, levanta a mãozinha ali que aí eu corrijo. E aí? Gostaram do cronômetro? Não. Só eu não consegui fazer. Não conseguiu? Vamos ver então. Então aqui, ó, tá o trapézio já com aquelas medidas que estão na tabela, tá? Ó, dei o M ali, que seria essa hipotenusa aqui, que é 12. Dei o N, que é essa outra hipotenusa aqui, que é 7. Deu essa medida aqui, ó, que era X, 10 metros, tá? E tá dizendo também no enunciado que a altura é igual à base menor, ó. Então essa medida aqui é igual a essa aqui, ó, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é encontrar o valor da altura, porque aí eu já vou encontrar também o valor da base menor aqui, ó. Tá? E daí depois é só somar, que nem eu fiz no outro exercício, né? O 10 mais o B minúsculo aqui, mais o Y, né? O Y também vai ser encontrado fazendo aqui o teorema de Pitágoras, né? Então vamos pintar aqui os triângulos, ó, um vermelho aqui e um azul. O vermelho aqui, então, tem hipotenusa de 12, né? Um dos catetos é o H e o outro cateto é o X. Vamos começar aí pelo Pitágoras, então, ó. Então aqui é o M ao quadrado é igual ao X ao quadrado, que é o outro cateto, mais a altura ao quadrado. O M é 12, 12 ao quadrado, o X é 10, 10 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100, mais a altura ao quadrado. O 100 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 144 menos 100, que vai dar 44. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 44, então a altura deu 6,63. Aqui que eu travei, senhor. Olha só o que eu fiz. Eu fiz igual. Aí eu parei aqui, ó. Raiz de cateto, né? A raiz desse cateto aqui é 44. Uhum. E eu fatorei porque eu não usei a calculadora. Ah, tá. E aí eu encontrei 2 raiz de 11. Uhum. E aí eu travei aqui, né? Não fiz mais nada. Sim. Sim, tu encontrou tu fatorado, né? Tu não extraiu a raiz, né? Não, Esse aqui de 11. que eu bem encontrei. Bem provável que, por exemplo, né, se é no Enem ou no vestibular, eles vão pedir para te fatorar em vez de extrair a raiz, né? É que eu sempre prefiro extrair ali para a gente conseguir visualizar bem a medida, né? Porque se fica com raiz, fica difícil de tu ter uma ideia da dimensão ali, né? É. Mas ali, ó, eu tinha feito aquela planilha, depois eu vou mostrar para vocês aquilo ali, eu fiz uma planilha do Excel e ele já extrai a raiz, né, automático. Então deu 6,63 exatamente o que tinha lá na tabela, né? Viu que a altura aqui deu 6,63, ó, certinho, né?
E como está dizendo no enunciado que a altura é igual à base menor, momento que a gente encontrou a altura, que é 6,63, a gente tem o valor da base menor também, ó. 6,63, tá? Então agora a gente tem o valor da altura e do B minúsculo ali. Então tu estava fazendo certo, Andressa, só tu não extraiu a raiz ali, né? Foi só isso. E agora? Sim, eu sei fazer, só que aí chega na hora de fazer as raízes eu me perco toda. Bom, mas aqui, ó, a gente tem a altura, que é um dos catetos, aqui tem o outro, o cateto, que é o Y, e aqui tem a hipotenusa, ó. Então vai ficar faltando só esse aqui, ó. Ah, vamos fazer a mesma coisa, ó. O A, que é a hipotenusa, é o N, nesse caso aqui. Um dos catetos é o Y e o outro cateto é a altura. Agora a gente tem a hipotenusa, que é 7, e a gente tem o cateto altura aqui que a gente calculou no outro, né? 6,63. Né? Então, dá para ver o seguinte, né? Que se errou naquele primeiro aí, vai errar nesse aí, né? Se tu encontrar a altura errada, o resultado desse aí também vai dar errado, né? Que merda, hein? Ora, só dá errado, que nem o cara aquele, né? Ora, só dá errado. 7 ao quadrado, 49. Eu fico impressionado, né? Como de onde é que sai esses presidiários dos memes, né? Impressionante, né? Cada qual mais engraçado que o outro, né? É verdade. Quando eu procurei aqueles memes, eu botei assim, né? Memes de presidiário, né? Tem uma infinidade, né? Sei. Os caras são as figuras. 7 ao quadrado, 49, então. 6,63 ao quadrado dá 43. Aqui, então, eu aconselho vocês usar mais caso depois da vírgula, né? 43,9569 para dar o mais preciso possível, né? E aqui tá somando, então, vai passar para o outro lado subtraindo, ó. 49 menos 43,9569, que deu 5,0431, ó. Aí quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. O y, então, deu 2,24. Tá? Então, agora encontrei o y, e aí agora eu tenho como calcular a base maior, né? O base maior é x mais b mais y. O x a gente encontrou que era... O x já foi dado, né? Que era 10. A base menor a gente encontrou que é 6,63. O y a gente encontrou agora que é 2,24. Ou seja, a base maior deu 18,87 metros. E com isso a gente pode calcular agora a área do trapézio. Ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Que vai dar então 18,87 mais 6,63 dividido por 2 vezes a altura, que é igual à base menor, ó, que é 6,63 também. Então eu faço aqui, 18,87 mais 6,63, que dá 25,5. Aqui então dá para multiplicar o 6,63 vezes o 25,5, que dá 12. Ah, não, aqui eu dividia. Mas tanto faz, né? Dá para fazer ali 6,63 vezes 25,5 e depois dividir por 2. Aqui eu fiz 25,5 dividido por 2 primeiro, ó. Deu 2,75 vezes 6,63, que dá 84,53 metros quadrados. Dali deu 84,58, eu encontrei 84,53, né? Dá uma diferençazinha por causa do arredondamento, mas pode ver que os outros deu tudo igual, ó. 18,87, 2,24, tudo igual ali as respostas. Isso aí é uma planilha, né, no Excel que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Acertou, miserável. Todo. Acertou, miserável. Bom, essa então é a planilha que eu fiz os cálculos ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu acho que tem que abrir primeiro. Abrir com planilha. Vocês têm que vir aqui. Se é no computador, tá? No celular tem que ver como é que é. Mas acho que é a mesma coisa. Tem que vir aqui abrir com planilhas do Google. Aí vai abrir a planilha mesmo, ó. Tá? Se vocês substituírem aqui os valores, vai mudar aqui, ó. 10. Dá um enter aqui, vamos ver. Tá, agora mudou. Ó, só que aqui que acontece? Dependendo da medida que tu coloca, ele zera aqui ou dá erro, ó, porque a medida não pode ser muito desproporcional ali. Tá? Então vocês têm que ir testando.
Deixa eu ver. O M tem que ser, ó. Tem que ser O M é a hipotenusa, tá? Ó, agora ali deu, ó. Mudei para 11, 9 e 8, ó. Ó, a altura deu 7,55, o Y deu 4,90, o B maiúsculo deu 20,45 e a área deu 105,69, ó. Ah, mudei para 9, ele já deu, ó. 4, 5, 3, aí deu. E tem que ser por tentativa ali. Porque vocês entenderam por que dá erro? Porque se vocês fizerem com as medidas muito diferentes ali, a figura vai ficar deformada, entendeu? Ela vai ficar muito fora, desproporcional uma medida com a outra. Aí não vai ser um trapézio. Isso, aí não vai ser um trapézio. Então vocês têm que colocar medidas ali que ele fecha os valores para te poder encontrar o resultado ali. Então depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês lá no Classroom, aí vocês tentam. Só no celular eu não sei se... Eu acho que tem que ter o Google Planilhas instalado, né? Para ele poder abrir, senão ele fica só como imagem. Aquele é do GeoGebra que tu tá falando, né? Eu não fiz esse ainda. Eu e o GeoGebra não dá. Não rola. Já fico irritada. Tu e o GeoGebra estão brigados, é isso? Não dá, não sei porque eu não consigo com o GeoGebra. Tranquilo? Deixou até o meme pronto. Até o meme já pronto pra vocês, hein? Tá certo? Então até a próxima aula. Boa semana, bons estudos. Tchau, tchau, Sônia. Qualquer dúvida, Aí, bom, hein? qualquer dúvida, escrevam lá. Vou encerrar aqui. Tchau, Ria. Tchau, Nicolas.